Para a meditação desta noite, eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo em 3 textos. Começando por Romanos capítulo 3. Pode ficar assentado como você está. Começando por Romanos capítulo 3. Versos 15 ao 17 nos dizem assim: Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E o verso 17 diz: E não conheceram o caminho da paz. Agora vá comigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nosso bondoso Deus, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e carecemos que nossos ouvidos, nossa mente e o nosso coração também estejam abertos à instrução do Senhor. Pai, nos ajuda pelo Teu Espírito, enquanto meditamos nestes versos, a fim de compreendermos a Tua vontade, a fim de nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos firmemente em Jesus Cristo. É no nome deste tão grande Salvador que nós oramos. Amém. Na vida você já percebeu que existem questões que o dinheiro não compra? Ou ainda não? Você já percebeu que mesmo o homem mais rico do mundo não compra paz? E que a conta mais recheada, no banco mais recheado, do país mais recheado, não serve. Hoje nós queremos falar de paz. E queremos falar de paz em meio a dias tão turbulentos como esses que nós vivemos. Há dias onde a guerra tem ocupado os noticiários. Acredite, tem coisa pior que a guerra. Tem. Acredite, tem coisa pior do que a falta de paz num lugar. A Bíblia fala em pelo menos 3 aspectos da paz. Talvez nós estamos muito preocupados com um deles e negligenciando os outros 2, que são também importantíssimos. Mas aquilo que a Bíblia nos diz, acima de tudo, é que a paz, ela precisa vir do Deus da paz. Ninguém conhece a paz se antes não conhecer a Deus. E essa palavra que é encontrada em todos os livros do Novo Testamento, menos 1 João. Os outros 26 livros do Novo Testamento citam a paz. Ela significa a relação harmoniosa entre 2 pessoas, entre 2 nações, mas também entre Deus e o homem. E o que a paz produz é aquela sensação de descanso e de satisfação que nenhuma outra coisa pode dar a não ser isso, paz. Só realmente o sentimento de paz descansa o coração. E para descansar o coração ele precisa vir do jeito certo e da fonte certa. Eu vou citar-lhes 3 questões que a Bíblia trata sobre a paz. E em cada uma delas eu gostaria que você prestasse muita atenção no que a Bíblia tem a nos ensinar. O primeiro aspecto de paz que a Bíblia trata, ela trata de paz na terra. É o que nós mais temos pensado nesses dias. Os noticiários falam, os comentaristas comentam, as rodas de conversa tratam disso, no WhatsApp é o que você vê as pessoas tratando disso, das consequências desta guerra, que hoje acontece no Oriente Médio, mas também ocorre no norte do mundo, entre a Rússia e a Ucrânia.
Realmente o mundo ele procura, através do encontro das nações, de reuniões entre nações, estabelecer a paz. E o resultado é que nós vemos que eles não obtêm absolutamente nada. Até agora não chegou-se a um acordo absolutamente nenhum sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e muito menos sobre a guerra entre Israel e realmente o Hamas na faixa de Gaza. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tem. Mas talvez o que ela tenha a nos dizer não seja aquilo que nós queremos ouvir. Nesse ponto, a Bíblia nos traz uma esperança futura, mas não uma esperança para agora. Por quê? Porque a razão de não haver paz é muito clara. Os homens não sabem fazer paz. Assim que Deus criou o mundo, Gênesis 6,5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Você olha para essa figura, que é a figura da nossa raça, e você considera que pessoas que têm esse comportamento, realmente a maldade do seu coração se multiplica. Realmente só há uma coisa que ocupa o coração dele, a maldade, é só má continuamente. Que um homem assim possa produzir paz. Sabe qual é o grande problema que nós temos? É que nós queremos que um homem que não sabe produzir paz, produza paz. Olhe como a Bíblia se refere ao ser humano. Romanos capítulo 3. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ele não está dizendo assim, que eles são rápidos para fazer a paz. Eles são rápidos para realmente derramar o sangue alheio. Qual é a consequência da passagem do homem por um lugar? Em seus caminhos, a destruição e miséria. É isso que o ser humano sabe produzir. E realmente o verso 17 diz deles que eles não conhecem o caminho da paz. Nenhum ser humano conhece. Não é da nossa índole praticar a paz. Não é da nossa índole como pecadores estabelecer a paz. E qual a razão disso? Romanos 1,31 diz que os homens são nécios e fiéis nos contratos, sem afeição natural, então diz deles, irreconciliáveis. Sabe o que significa irreconciliáveis? É uma pessoa que não chega em acordo. Esse é o ser humano. Ele jamais chegará num acordo. Realmente não é a condição dele, não é a convicção dele que vai produzir paz. Você lembra, nos livros de história, como se encerrou a Segunda Grande Guerra? O que foi preciso para a Segunda Grande Guerra chegar ao seu limite, ao seu fim? 2 bombas atômicas. Você produz paz com bomba atômica? Apesar que os países que têm, que são 9 no mundo, os países que têm bombas atômicas, arsenal nuclear, eles têm não para matar, é para não morrer. É para isso que eles têm. Mas a última grande guerra que aconteceu no mundo, a paz foi conquistada por base em 2 bombas atômicas que foram lançadas sobre o Japão. E então aquele país capitulou, e então na sequência os outros países do eixo também. É assim que o homem faz paz. Em 2 Timóteo 3,3 repete esse item ao dizer que eles são sem afeto natural, eles são irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, eles são cruéis, sem amor para com os bons. Esse é o ser humano. Essa é a índole humana. Alguém que não sabe produzir paz porque simplesmente é irreconciliável, ou seja, ele observa apenas a sua própria condição. Há como ter paz no mundo por meio dos acordos humanos? A Bíblia está dizendo, não, é impossível. As Nações Unidas chegarão a um acordo para haver paz em Israel? Não, não chegarão. Os homens não sabem produzir paz. Eles fazem a guerra para ter paz, mas não é paz o que eles têm. Agora, o que a Bíblia também nos ensina é que em breve chegará um tempo onde esta terra provará de paz. Sim, os homens finalmente terão conseguido produzir paz na terra. Daqui a muito pouco tempo isso vai acontecer. A Bíblia nos narra isso. Mas não é paz que os homens terão na terra, é uma falsa paz. Notem aquilo que 2 Tessalonicenses 2 narra a respeito do homem que vai conseguir isso. Verso 8. Então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele está dizendo que depois que a igreja for retirada deste mundo, um homem se revelará a este mundo. A Bíblia o chama de abesto, anticristo. O verso 9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem vai energizá-lo? Quem vai conduzi-lo ao comando? O próprio diabo. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo é de mentira o que ele faz. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Os homens que rejeitam Deus hoje vão aceitar que Satanás, que o diabo, estabeleça um líder mundial, que estabelecerá por 3 anos e meio uma falsa paz, e que aquele conflito que nós estamos vendo hoje no Oriente Médio, ele será capaz, através do seu engano, do seu ludíbrio, das suas mentiras, de estabelecer uma falsa paz entre árabes e judeus. Ele vai conseguir fazer isso. As pessoas vão vibrar com isso. Finalmente aprendemos a fazer paz. Finalmente aprendemos como realizar a paz. Mas quando Daniel fala dele, diz assim, Daniel 9, 27, que ele firmará aliança com muitos por uma semana de anos, 7 anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui diz como que ele vai revelar-se realmente como sendo quem ele é. Ele vai enganar os judeus. Os judeus vão acreditar que ele é o Messias. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Os judeus não aceitam isso. Jesus não é o Messias, não é aquele que cumpriu as promessas. Mas quando Satanás enviar esse homem, eles vão crer que esse homem é o Messias. E no meio do acordo, ele vai demonstrar realmente qual é o seu caráter. E esse mundo, então, saberá o que é guerra. Nós não sabemos o que é guerra. Sabe por que nós não sabemos o que é guerra? Porque até hoje nós conhecemos apenas a guerra de homens contra homens. Sabe quem vai desembanhar a espada na segunda metade do tempo tribulacional? Deus. Quando Deus apresentar a sua espada em meio à tribulação e derramar a sua ira sobre esse mundo, o homem vai descobrir o que é guerra. Durante todos esses séculos, o homem tem levantado-se em guerra contra Deus, pois na tribulação Deus vai responder isso. Então a nossa humanidade, a nossa raça vai descobrir o que é guerra. Não essas guerrinhas que os homens fazem, não estou diminuindo a morte das pessoas, por favor. Estou comparando. Não isso que os homens são capazes de fazer, mas o que a pesada mão de Deus é capaz de fazer. Então realmente, quando não houver mais como se arrependerem disso, Deus trará guerra a esses homens. E a guerra, então, e a destruição, e o juízo de Deus, e a paz só pode vir pelo juízo de Deus, para que então essa terra prove de paz. Então, por 1000 anos, esse mundo provará de paz. Quando? Quando Deus tiver derramado o seu juízo sobre este mundo. E quando Jesus Cristo se assentar no trono, sabe onde? Em Jerusalém. Jesus Cristo se assentará no trono de Davi em Jerusalém. E ele regerá as nações com cetro de ferro. E durante 1000 anos, este mundo saberá o que é paz. As nações não mais guerrearão umas com as outras. Aquilo que nós vemos no nosso tempo não mais ocorrerá. Isaías capítulo 60, verso 18 diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. No capítulo 66 ele diz: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Ele está descrevendo a paz do milênio. O mundo só provará de paz o dia que Jesus Cristo se assentar no trono. E é por isso que então no Salmo 122, verso 6 nós lemos: orai pela paz de quem? De Jerusalém.
Realmente prosperarão aqueles que te amam. Ele está dizendo que o mundo provará de paz quando Jerusalém provar de paz. E quando Jerusalém provará de paz? Quando Jesus Cristo se assentar no trono dela. Irmãos, não haverá paz no mundo. Eu gostaria de dizer que esses conflitos se resolverão. Eles podem até se resolver momentaneamente, para depois se acenderem ainda mais graves. Em outros lugares. O mundo jamais soube o que é paz. Há séculos que nós vivemos como humanidade, tendo pelo menos uma guerra assolando algum lugar do nosso globo. Nós nunca soubemos o que é paz. Então, o mundo, esta terra, ela só conhecerá paz pelo governo do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós esperamos. Graças a Deus que aqueles que confiam em Cristo não verão essas coisas serem derramadas por este mundo, porque o seu Salvador os levará para o lar antes dessas coisas. Quando, nos próximos domingos, eu quero trazer-lhes mensagens falando sobre a certeza que a igreja será arrebatada antes da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação, e graças a Deus por isso, pelo nosso tão grande Salvador. Mas eu quero agora desenvolver o segundo ponto, lhe propondo algo. Você está preocupado com a guerra? Eu creio que sim. Você se preocupa com aquilo que está acontecendo. Mas se esta guerra fosse solucionada neste dia, você estaria em paz? Sabe, pode ser que eles solucionem essa guerra, mas isso não significa que o coração do ser humano estará em paz. Há realmente um segundo aspecto da paz que a Bíblia nos traz, e ela está em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode haver paz no mundo, pode haver paz entre as nações. Isso não ocorrerá enquanto Cristo não reinar. E talvez esta guerra e a guerra entre as nações leve realmente as pessoas a não perceberem algo. Realmente falta paz no mundo, mas falta paz principalmente dentro do coração delas. Elas não observam que a grande guerra ocorre dentro de si mesmo. E é a pior das guerras. O texto é claro ao dizer, paz com quem? Com Deus. Há pior guerra do que a guerra contra Deus? Não. Há pior inimigo do que ter Deus do outro lado do ringue? Imagine dois lutadores, você e um outro lutador. E esse lutador é quem? Deus. Romanos, capítulo 5, verso 10, vai nos dizer, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. A Bíblia chama aquele que não crê em Cristo de inimigo de Deus. Ele desafia a Deus. E ele desafia a Deus de uma forma muito clara. Romanos capítulo 1, verso 30 diz, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Sabe o que significa? Que se o ser humano sabe que algo aborrece a Deus, é isso que ele faz. Se ele sabe que Deus quer uma conduta de parte dele, se ele sabe que Deus quer uma atitude de parte dele, ele sempre terá atitude contrária. Ele vai agir sempre de forma contrária àquilo que Deus deseja dele. Quero observar algumas coisas. A Bíblia é muito clara ao falar contra a idolatria, contra a adoração a ídolos, a imagens. O que nós mais vemos em nosso meio? Idolatria. A Bíblia é clara ao falar sobre realmente a seriedade da imoralidade. O que nós vemos em nossa sociedade? Uma sociedade a cada dia mais imoral. A Bíblia fala sobre a seriedade da ira e de todas as suas consequências. O que nós vemos na nossa sociedade, uma sociedade que a cada dia mais manifesta a sua ira e a sua falta de bom senso. Deus quer que nós andemos num caminho. O mundo diz, nós vamos andar em outro caminho. E Jesus estabeleceu isso de uma forma muito clara. A porta que conduz à salvação é estreita, o caminho é apertado. Você passa sozinho pela porta, você anda praticamente sozinho pelo caminho. Mas a porta que conduz à perdição, ela é espaçosa.
E o caminho que conduz à morte, ele é tremendamente largo para caber muita gente nele. E você não vai se sentir sozinho. Se há uma coisa que o caminho para o inferno não tem, é solidão. Se você está caminhando para o inferno, você jamais vai se sentir sozinho. Você vai ter muita companhia de todos aqueles que se aborrecem de Deus. E não somente se aborrecem, mas Romanos 1,32 diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Eles não somente praticam isso, mas eles incentivam que outras pessoas também o façam. Agora, a grande questão: você acha que Deus não ia responder a isso? Você acha que Deus ia ver tudo isso que os nossos seres humanos estão fazendo a respeito dele, da zombaria contra ele, da ingratidão contra ele, realmente da inimizade contra ele, e se o pecador pudesse, ele subiria ao céu e ele destruiria Deus? Qual é a resposta de Deus? Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Qual é a coisa que as pessoas mais gostam de ouvir? Deus é amor. Deus é amor, com toda certeza. 1 João diz isso. Com toda certeza Deus é amor, mas acima deste amor está a sua santidade, e a sua santidade que gera a sua justiça, ou seja, ele tem que punir os pecadores. Então, do céu se manifesta a ira de Deus. Sim. Quando o Senhor Jesus, as suas palavras são registradas em João 3, o verso 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então ele diz: mas a ira de Deus sobre ele o quê? A ira de Deus está aqui sobre a cabeça do homem pecador. É a misericórdia de Deus que não deixa que a sua ira esmague o homem. O homem está pecando, o homem está se rebelando contra Deus, está zombando de Deus no seu dia a dia, e ele passa um dia, a ira de Deus não caiu sobre ele, então ele diz: está tudo bem comigo, vamos continuar amanhã. Amanhã eu realizarei mais de tudo aquilo que eu tenho realizado. Mais um dia, Deus não fez nada, vamos continuar adiante. E a ira de Deus permanece. Ele está caminhando para cá e a ira de Deus está sobre ele. Ele está caminhando para lá e a ira de Deus está sobre ele. Deus está segurando a mão da sua ira, na sua misericórdia. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está segurando a mão da sua ira. Mas um dia, ele vai deixar que toda essa ira seja derramada. A razão é uma. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por uma única razão: não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquilo que o texto está dizendo é aquilo que nós vemos em Romanos capítulo 5, verso 8, que vocês bem conhecem. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? É exatamente esse sujeito que luta contra Deus, que zomba de Deus, que realmente quer a destruição de Deus, que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer neste mundo por um pecador. O verso 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos do quê? Da ira. Só há uma coisa que livra o ser humano da ira de Deus: o sangue de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a única solução. Ele fala no verso 10 que porque nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais sendo sido reconciliados, somos salvos pela sua vida. Em 2 Coríntios 5,18, Paulo vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e impôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Então qual é o rogo? Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, acabe com a sua inimizade com Deus. Chega de inimizade com Deus. Você precisa de paz com Deus, que vos reconcilieis com Deus, que você realmente esteja atento ao que Deus tem feito por você. Deus tem sido misericordioso com a sua vida. Foi Deus que lhe deu a sua vida. Foi Deus que criou esse mundo.
É Ele que permite que você respire, se alimente, é Ele que dá a chuva, o sol, é Ele que lhe dá a saúde, o trabalho e a disposição para isso, mas você não enxerga isso. Você está dia após dia zombando da graça de Deus, até que a ira de Deus seja derramada sobre você. Abandone isso. Deus está chamando você a se reconciliar com Deus. A guerra no mundo provavelmente não vai parar, mas a guerra no seu coração pode ter fim hoje. Basta que você se arrependa e creia verdadeiramente no amor de Deus por você. Mas há um terceiro modo dessa paz, a qual nós devemos ter muita atenção. E esse terceiro modo agora fala conosco, que já conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Talvez você esteja preocupado com a guerra lá fora. Talvez você está com os olhos postos nos telejornais, na internet, observando cada movimento desta guerra. É muito triste tudo que está acontecendo. Pelo que eu vi, centenas de crianças morreram. Mães morreram, pessoas que não estão envolvidas nesta guerra, mas que estão sofrendo as suas consequências. Talvez realmente você sente dor e preocupação por isso, mas esse terceiro aspecto da paz é muito claro. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, claramente Paulo nos ensina que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então ele diz, e a paz de Deus. O ponto anterior falou da paz com Deus, de não haver inimizade. Agora, aqueles que já provam desta paz com Deus, ainda têm o privilégio de provar da paz de Deus. E é uma paz tão incrível que ela excede todo o entendimento. Ela guarda o coração e o pensamento que nós temos em Cristo Jesus. Talvez as coisas piorem. Talvez esta guerra atinja proporções que nós não estamos imaginando. E talvez hoje ainda, por causa de toda essa circunstância, Jesus Cristo nos chame ao lar. Talvez a nossa existência nesse mundo termine hoje. E nós vamos finalmente ver a face daquele que morreu por nós. Mas se isso não acontecer, Ele está nos dizendo que Ele é capaz, pelo seu Espírito, de nos conceder a mesma paz que nós vamos provar no céu. Nós não vamos para o céu, mas a paz do céu pode vir a nós. É isso que o texto está nos dizendo. Que aquela paz, que é uma paz que apenas no céu pode inundar o nosso coração enquanto nós estamos nessa terra. E podemos provar do céu, estando com os pés neste mundo, mas com a paz do céu inundando o nosso coração. É isso que ele está nos ensinando. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ou seja, isso não significa que as coisas exteriormente estarão bem. Que a guerra terá cessado. Não. Ela excede isto. Ela guarda o coração e os pensamentos em meio às piores circunstâncias deste mundo. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, os versos 7 a 9, são uma fotografia do que nós somos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Sabe, isso é para que a gente não confunda as coisas. O vaso, ele é só um vaso. Não tem valor nenhum. O tesouro que há nele é que é valoroso. Realmente o tesouro que há nele é que é esplêndido. Mas o vaso é isto. Ele termina dizendo, no verso 7, que este tesouro está guardado em vasos como nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? De nós. Para que a base da nossa segurança não seja nós mesmos, mas o nosso Deus. A regra da paz de Deus é que eu estou entendendo essa verdade. Eu estou entendendo que todo este poder e toda esta glória reside em vasos de barro como eu. E isso tem uma razão, para que Deus brilhe através de vasos de barro como eu e você. E por isso algumas coisas acontecem. Nós não somos salvos, no verso 8, das tribulações. Não. Enfrentaremos tribulações neste mundo. Nós somos salvos da angústia. Você sabe o que é angústia? O aperto da alma.
Você já sentiu angústia? No latim, também usado pela medicina, angina pectoris, dor no peito. Ah, como dói, aperta. Você está tendo provavelmente um problema cardíaco. Um nome tão bonito, não é? No hebraico, Sara. Sara no hebraico é angústia. Um lugar apertado, realmente um lugar onde você se sente exprimido. Ele está dizendo que esta paz de Deus realmente faz com que as tribulações não nos levem a nos sentirmos assim, exprimidos, angustiados. Que as dificuldades deste mundo podem até nos deixar perplexos. Eu não acredito que tal coisa está acontecendo, mas isso não me desanima. Eu continuo caminhando. Olha, eu não estou percebendo por que tudo isso está acontecendo, por que tudo isso se desenrola na minha vida. Eu não consigo explicar nada disso, mas eu continuo caminhando. Essa paz diz que eu não vou ser impedido de ser perseguido, mas que eu nunca vou estar sozinho. As perseguições desse mundo serão cada vez maiores, mas aquele que anda ao meu lado jamais me desamparará. Vão ter dias que eu vou estar deitado, abatido. Parece o meu fim, mas não é. É apenas um vaso de barro. Para que serve um vaso de barro? Qual o valor de um vaso de barro? Depende do que tem dentro dele. A paz de Deus é a paz dada àqueles que confiam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que têm levado as suas inquietações diante de Deus, confiado que tudo é e pertence a Ele. E em ações de graça, levam a Deus aquilo que angustia a sua mente e o seu coração. É assim que você tem feito nesse tempo? Levado a Deus aquilo que angustia e que preocupa a sua mente? Pois esta paz é prometida a todos aqueles que levam ao Senhor diante disto. Eu quero completar levando-o a 3 pensamentos. Primeiro, você está orando por paz na terra? Então ore de uma forma bem objetiva. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha agora o que ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A paz na terra só haverá pelo juízo de Deus. O reino de Deus só virá por meio do juízo. Deus vai derramar primeiro o seu juízo, para que o reino dele seja estabelecido. E a paz nessa terra seja provada no reino de Jesus Cristo. Você está orando por paz em sua vida? Olha o que Mateus capítulo 11 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está orando por paz em seu coração? 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você notou a semelhança entre as 3 respostas? Todas elas apontam para Deus. Todas elas nos levam ao Senhor. É o Deus de paz que nos concede paz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, todos de olhos fechados.